É interessante que você pode dizer assim para mim, mas não existiam outros impérios? Ao mesmo tempo que você tinha o Império Persa, existiam civilizações bem avançadas, militarmente bem poderosas, como na região da Índia, na China. Ao mesmo tempo que você tinha o Império Romano, na própria América nós tínhamos civilizações bem desenvolvidas. Por que a profecia focou nesses 4 impérios? Por que ela se preocupou em falar de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma? Porque aqui tem outro segredo também que nós precisamos destacar para os irmãos. Essas 4 nações não eram os únicos governantes do mundo antigo. Eram poderosas nações, sim, eram poderosos impérios, mas elas estão intimamente relacionadas com o povo de Deus. O que interessava para Deus, para o profeta, para a palavra de Deus, não eram as outras nações que não tinham povo de Deus, que não tinham conhecedores do verdadeiro Deus. O que interessava era um povo que conhecia o verdadeiro Deus e que estava sofrendo debaixo da dominação desses impérios. Os judeus foram exilados pelos babilônicos. Os medo-persas trouxeram os judeus de volta para Jerusalém. Os gregos anexaram a Palestina e os romanos também tornaram a Palestina parte do seu império. E depois que o povo de Deus deixou de ser apenas uma etnia, os israelitas, e passou a ser todos os povos, Roma perseguiu esse povo. Então, todos esses 4 impérios estavam diretamente relacionados com a história do povo de Deus. O foco era o povo de Deus. Por isso que foram esses 4 impérios que a profecia destacou. Mas há um detalhe importante, diz a profecia que os pés dessa estátua eram feitos de barro e de ferro. E o profeta explicou, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, não haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vestiu o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Depois do ano 476, quando o Império Romano se cai, o Ocidente cai, e a cidade de Roma é tomada por Talarico, o reino de Deus, Roma é fragmentada. Os 10 dedos representam a fragmentação do Império Romano em 10 reinos menores. O processo da divisão do Império Romano aconteceu entre o ano 351 e foi concluído no ano 476, quando cai a cidade de Roma. Então, o que aconteceu? Os bárbaros, os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles povos que não falavam latim. Nós chamaríamos de alemães, ou germânicos, os povos anglo-saxões, os loiros de olho azul, né? Do norte, o pessoal que habitava a Inglaterra, hoje, a Holanda, a Alemanha, a Noruega, aqueles países do norte da Europa, eram chamados de bárbaros. Então esses povos migraram para o sul à medida que o Império Romano foi se deteriorando, foi se esfacelando, e a população foi abandonando as cidades para morar no campo, porque lá no campo que você podia pelo menos comer, e a estrutura do império foi ruindo, começaram a aparecer buracos, vazios, e esse povo começou a ocupar esses vazios demográficos e começou a se assentar ali, foram fazendo colônias e foram se dividindo em tribos, em grupos. Aí nasceram os suevos, os visigodos, os francos, os anglo-saxões, os álamos, os ostrogodos, burgundos, lombardos, vândalos. 10 reinos. Na verdade eram mais de 30, né? Mas os principais são esses 10. Que deram origem à Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, as nações europeias de hoje. E aí o profeta diz o seguinte: quanto ao vício do ferro misturado com barro. É interessante, deixa eu chamar a atenção dos irmãos para uma coisa importante. O texto bíblico diz assim: por um lado será forte, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E aí você vê a União Europeia hoje, que congrega 25 países, e você diz assim, realmente, tem a Alemanha, que é a locomotiva, a nação mais rica e poderosa da Europa, a terceira nação, a quarta nação mais rica do mundo. Você tem a França, que tem uma economia sólida, você tem a Inglaterra, que tem uma economia sólida, mas você tem Portugal, tem a Espanha, tem a Grécia, que sai do euro, não entra no euro, quebra, não quebra, né? Então você tem, assim, países extremamente periféricos, com vários problemas sociais e econômicos, como Portugal, Grécia, os países do Oriente, do leste europeu nem se fala, a Romênia, a Hungria nem se fala, e você tem países do eixo, do centro, que são extremamente desenvolvidos e ricos.
São nações economicamente distintas e totalmente diferentes. Diz a profecia: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Os irmãos sabem que a nobreza, até a Primeira Guerra Mundial, o governo que predominava na Europa era o império, eram reinos. Depois, com a Primeira Guerra Mundial, começou a trocar pela república, né? Mas o único das grandes nações desenvolvidas da Europa que era república na época da Primeira Guerra Mundial era a França. A Rússia, a Inglaterra, a Alemanha, tudo eram imperadores. E esses imperadores eram parentes entre si, um casava com o outro. Então a Rainha Vitória era prima do czar Nicolau II, lá da Rússia, que era... Então um filho de um casava com o outro. E, então a família... Por quê? Para manter o poder entre as famílias nobres. Então o rei não casava com um plebeu, uma rainha não casava com um plebeu, casava com alguém da nobreza. Então era comum esses acordos. Aqui no Brasil mesmo, nós temos a história de Carlota Joaquina, que era espanhola. Ela odiava essa terra, né? Ela odiava esse país. Ela disse que ela, quando saiu daqui, voltou para Portugal com Dom João VI, ela tirou o sapato e bateu no navio e disse assim: dessa terra eu não quero levar nem o pó, né? Mas ela era espanhola e era casada com o rei de Portugal. Então esses acordos de casamento entre famílias europeias para manter o poder entre eles, né? E no caso de guerra, um defendeu o outro, porque na verdade a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra entre famílias. Mas a profecia diz que mesmo com isso eles não conseguiriam se unir. Desde a antiguidade, vários imperadores, vários governantes tentaram recriar o novo Império Romano e não conseguiram. Diz o texto bíblico que eles não se ligariam. Você tem vários homens pensadores, filósofos, que desenvolveram o projeto de unificação da Europa, não conseguiram se ligar. Você tem Napoleão, que tentou criar uma Europa unida, ressuscitar o Império Romano, não conseguiu. O texto bíblico diz que não se ligariam. Você tem Hitler, que tentou fazer isso. Você tem vários, o imperador Kaiser Guilherme II da Alemanha, que tentou unificar a Europa, também não conseguiu. O próprio Bismarck também tentou unir os povos alemães, não conseguiu. Vários tentaram isso. Entre incessantes e quase intocáveis flutuações, os reinos da moderna Europa, desde o seu surgimento até o presente, têm só média de 10. Nunca mais, desde a subdivisão da velha Roma, se uniram eles num só império. Nunca formaram unidos como os Estados Unidos da América. Na verdade, aquilo que a gente chama de União Europeia é uma tentativa, uma reengenharia humana para tentar criar os Estados Unidos da Europa. O estágio agora era uma tentativa de criar, porque os europeus perderam a hegemonia do mundo. E eles sabem que não há como competir com a nação americana. Nenhum país na Europa tem poder de fogo econômico para competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 25% do PIB mundial. O PIB americano é 15 trilhões de dólares. Só para os irmãos terem uma ideia, o Brasil é 2 trilhões. Nós somos quase 15% só da economia americana. A Alemanha, que é a nação mais poderosa da Europa, é 3 trilhões de dólares, o PIB alemão. Então, eles pensaram o seguinte: bom, a Alemanha sozinha não consegue, mas e se juntar com a França, se juntar com a Inglaterra, se juntar com a Itália, se juntar com a Espanha? Na União tem a força. A União não faz só açúcar, a União faz a força também. Então junta tudo e vamos enfrentar os americanos. Daí você soma a população americana, 300 milhões de habitantes agora, né? A população da União Europeia é 370. Está mais ou menos parelho. Você soma o PIB da União Europeia, é mais ou menos parecido com o PIB dos Estados Unidos. Então, nesse nível, nós podemos competir. O euro, durante muito tempo, o euro valeu mais que o dólar. O euro foi criado para competir com o dólar, porque o dólar era a moeda universal. Então, é uma tentativa de construir uma nação para competir com os Estados Unidos. Isso faz parte da profecia. Se Deus quiser, no segundo semestre, nós vamos ter uma série de estudos sobre Daniel, sobre o Apocalipse, e nós vamos ver que isso também estava previsto na profecia. No capítulo 17, fala que haveria uma tentativa de união desses povos, mas que seria por pouco tempo e que logo viria o fim. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma época em que, apesar de toda essa tentativa de unificar os povos europeus, não vai dar em nada. A profecia vai se cumprir.
nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse e reunir os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram, foram invariavelmente reduzidos a pedaços. O próprio Hitler, em 41, quando o Brasil entrou na guerra, e os Estados Unidos entrou na guerra, ninguém duvidava que ele ia dominar a Europa. Ninguém duvidava que ele ia estabelecer o reino, o Reich, né? O reino alemão lá. 2 anos depois, 3 anos depois, ele cometeu suicídio. Percebe o fracasso? Então, os governos desse mundo vão se fracassar. Mas nós temos uma certeza, irmãos. O reino de Deus vai vencer. O reino de Deus vai ser vitorioso. Se Daniel viveu na cabeça de ouro, provavelmente nós estamos vivendo as unhas da estátua, né? Se nós cortarmos a unha dessa estátua, nós vamos cair fora da história, porque nós estamos na pontinha mesmo, irmãos. Já se passaram 2.600 anos e essa profecia se cumpriu detalhe após detalhe. Mas a profecia termina dizendo o seguinte: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se misturou com o barro. Mas nos dias desses reis, nos nossos dias, hoje, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, cobre o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então Deus do céu levantou uma pedra que vai destruir, ela diz lá que vai destruir os pés da estátua, porque é o que nós estamos vivendo, os nossos dias. E consequentemente vai destruir a estátua toda. A pedra é o reino de Cristo. Este reino não passará a outro. O povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então nós sabemos que o fim da história, ou o começo da história, vai ser a vida de Jesus. Nós estamos vivendo exatamente no tempo que essa profecia vai se cumprir. Nós não sabemos quando, mas sabemos que estamos nos dias do cumprimento dessa profecia. E se até aqui o profeta não errou, e realmente se cumpriu literalmente cada detalhe dessa profecia, ela nos dá certeza que Jesus vai voltar. Que não é uma fábula, que não é um mito, que não é uma ilusão, que não é um sonho, um devaneio, mas é uma realidade. Por quê nós temos essa certeza? Porque Deus está no controle da história. Esses reinos se sucederam não porque Deus olhou no futuro e disse assim, vai ser um atrás do outro, já sei. Não é por isso. A mão de Deus dirigiu essas nações. Deus dirigiu os eventos. Deus controlou todos os acontecimentos. Ele definiu esse rumo. Ele definiu esse roteiro. Ele só escreveu para o profeta Daniel e para o rei Nabucodonosor aquilo que ele já tinha idealizado, aquilo que já tinha planejado, aquilo que já estava na sua mente. E diz a palavra de Deus, em Jó, no capítulo 42, versículo 2, o seguinte. Ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, em nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E essa profecia é uma certeza de que nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado. Que o Senhor abençoe os irmãos. Então, quando você ouvir a notícia, está acabando a água em São Paulo. Quando você diz assim, olha, as calotas polares estão derretendo e o mar vai invadir o Rio de Janeiro, vai destruir o Rio de Janeiro. Quando você vir falar, olha, a Rússia está fazendo guerra com a Ucrânia e a Rússia tem arma nuclear. Quando você falar que a Coreia do Norte está tentando invadir a Coreia do Sul e vai soltar uma bomba em Seul. Quando você vir falar que tem um atentado terrorista acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na Inglaterra, acontecendo na França. Quando você falar que a Dilma vai cair, sabe que todos esses acontecimentos, você não deve se desesperar, não. Você deve ter certeza que Deus está no controle. Deus controla o destino deste mundo e, mais do que isso, Deus controla o seu destino, a sua vida. Mas tem uma coisa, Ele respeita a sua liberdade de escolha. Se você não quiser que Ele controle, se você não quiser que Ele intervenha, se você não quiser que Ele atue na sua vida, Ele respeita isso. Apesar de ter poder de controlar a sua vida. Ele está te acompanhando momento após momento. Ele está do seu lado.
E Ele quer tomar controle sobre sua vida. Ele quer dirigir seu destino. Ele quer conduzir você até um futuro seguro. Mas você precisa confiar nele. Você precisa abrir mão da sua autonomia, abrir mão do seu autoconfiança, abrir mão das suas decisões, do seu poder de escolha e dizer assim: não, Senhor, eu quero que o Senhor controle minha vida, eu quero entregar minha vida nas suas mãos. Quando você fizer isso, Ele vai assumir o controle do mundo, da sua vida, como assumiu o controle do mundo. E Ele vai te levar para um porto seguro e vai te conduzir em segurança. Que o Senhor desperte em nós esta fé, esta confiança e essa esperança. Amém? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por ter nos revelado não só o passado, mas o futuro, né, para nosso proveito. Também o irmão e professor Alexandre por ter preparado esse tão importante tema para o nosso proveito. Vamos louvar a Deus por isso com o hino, talvez seja o hino oficial de nossos domingos, né? O hino de número 316, Faze como Daniel. Pedimos aos irmãos que tomem seus assentos e pedimos também aos diáconos que façam a recolha das ofertas. Estendemos a oportunidade ao irmão Juraí, ele quer fazer um convite à igreja e também gostaria de agradecer em nome da Igreja de Curitiba, em nome da Pasca, a assistência que tivemos através da internet. Temos mais de 18 pontos 18 pessoas em Santa Catarina, né, em Chapecó. Temos também assistência de Pinhais, de Rolim de Moura, do Guaporé, em Rondônia. Temos também vários pontos aqui em Curitiba, Suzano, em São Paulo, entre outros pontos, entre outras assistências através da internet. Gostaríamos de agradecer a todos esses irmãos que não perderam a oportunidade de assistir tão importante mensagem passada nesta noite. Passo a palavra ao irmão Juraí, que gostaria de fazer um convite à igreja. Boa noite, irmãos. É um prazer grande estar com vocês aqui. Nesta quinta-feira estamos regressando a São Paulo e na segunda-feira
estaremos regressando à Califórnia, onde nós vivemos. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para estender um convite aos irmãos. Este ano nós vamos ter as reuniões da nossa Conferência Geral lá nos Estados Unidos, na Virgínia. As reuniões públicas da Conferência Geral, elas serão do dia 10 ao dia 12 de setembro. Mas antes das reuniões públicas, no mês de agosto, dia 20 ao 23, nós vamos realizar um congresso internacional de música sacra. Eu vi que os irmãos têm até um conjunto muito bonito aqui, cantaram muito bem esta noite, estão de parabéns. Então nós queremos fazer um convite aos irmãos para nos visitarem, do dia 20 a 23 de agosto, em Sacramento, onde vamos realizar este congresso de música sacra. Nós estamos em contato com os irmãos da Europa, irmãos da América Central, da América do Sul, de vários outros lugares. E seria uma honra muito grande também receber os irmãos de Curitiba, né? Ainda que não pudesse ir todos, se fosse alguns daqui, pelo menos um pequeno grupo que pudesse cantar ali e participar. Já seria uma alegria para nós e também uma honra para Deus. E depois desse congresso, vocês teriam 2 semanas para visitar Santa Helena, onde a irmã White viveu os últimos 15 anos da vida dela. Ali tem um museu, um local muito bonito. Pode visitar São Francisco, Los Angeles, tem outros lugares da Califórnia. Até que chegue a data das reuniões da Conferência Geral, então os irmãos vão também a Virgínia para assistir às reuniões da Conferência Geral, né? E depois regresso. Eu asseguro aos irmãos que vai ser uma experiência muito bonita, uma experiência muito interessante. Nós estamos ali de braços abertos para receber os irmãos. As famílias de Sacramento vão estar recebendo nossos irmãos. Nós estamos oferecendo hospedagem, alimentação nessa semana do congresso, transporte local nessa semana do congresso. E vai ser uma honra para nós recebermos os irmãos daqui. Estão todos convidados, né? Na segunda-feira eu vou estar regressando. Gostaria de levar saudações dos irmãos daqui para o nosso irmão de Sacramento, especialmente para a nossa igreja de língua portuguesa que nós temos ali em Sacramento. Querem enviar suas saudações? Ontem eu fiz uma pergunta para os irmãos lá em Abranches, né? Quantos irmãos gostariam de estar presentes nesse congresso de música sacra, também nas reuniões da Conferência Geral? Quantos irmãos gostariam de estar presentes lá? Quantos gostariam de estar presentes? Então, o que eu estou dizendo é que o gostar e o querer é algo muito importante, porque nós só realizamos aquilo que nós queremos, né? Nós só realizamos os nossos sonhos quando nós sonhamos. Se nós não sonhamos, não vamos concretizá-los, né? Então, nós esperamos que esse sonho possa ser realizado. É lógico, tá bem? E então, quando nós vemos os irmãos vemos os irmãos de Curitiba lá, vai ser um motivo de muita alegria para nós. Se vocês quiserem mais informações, nós temos o site www.icsmusic, né, música, sem o A no final, .org. O-R-G. Aí os irmãos têm todas as informações e a ficha de inscrição para participar do Congresso de Música Sacra. Até agosto, até o dia 20 de agosto, quando nós estaremos juntos lá no Congresso de Música Sacra. Tá bem? Obrigado, irmão Juraí. Está feito o convite, né? É um assunto a se pensar. Agradecemos também ao diácono pelo trabalho realizado, as ofertas doadas, que elas possam servir para o elevo da causa de Deus. Vamos nos colocar em pé para a conclusão deste culto. Que a paz de Deus esteja conosco no retorno aos nossos lares. Amém. Aguardemos ao pregador à porta para os cumprimentos.
Oi, tudo bom? Boa noite, irmã. Boa noite, irmã, tudo bem?